Olá, leitores, meu nome é Arthur e no vídeo de hoje então eu vou conversar um pouco com vocês sobre uma graphic novel que eu li recentemente intitulada de Luz que Fenece. Então, sem mais delongas, e bora lá para o vídeo de hoje falar um pouco sobre esse material. Lançado originalmente na Itália no ano de 2017, aqui no Brasil este material foi publicado pela editora Pipoca e Nanquim em setembro de 2019. É um material em volume único, ou seja, a história começa e termina aqui, e essa edição nacional conta com um prefácio escrito pela própria autora exclusivo para a edição brasileira. Bom, o formato da edição nacional veio em capa dura, com uma capa texturizada em acabamento de papel linho. O papel do miolo é o Pollen Gold. É um quadrinho que tem um formato bem grande, semelhante ao mangá Guardiões do Louvre, que também foi publicado pela editora Pipoca e Nanquim aqui no Brasil. Possui em média 120 páginas com preço de capa de R$ 69,90, mas você encontra com desconto aí na Amazon, por exemplo. Eu comprei essa minha edição há pouquíssimo tempo atrás em uma super promoção e eu acabei pagando apenas R$ 28,00 nele. Se eu não me engano agora o quadrinho está na média dos R$ 40,00. Mas dá para você encontrar depois na Black Friday, por exemplo, com um preço bem mais em conta. Enfim, no quesito de formato, este quadrinho é muito bom. Falando um pouco sobre a autora e ilustradora, né? Ela fez as duas coisas aqui nesta obra. A Barbara Baldi, ela é uma italiana que teve esse como seu primeiro quadrinho solo. Antes disso, ela colaborou com diversos outros trabalhos por aí, principalmente nessa parte de ilustrações. E vale ressaltar que ela foi formada pela Academia Disney. Após Luz que Fenece, ela já emendou um outro trabalho, que é o seu segundo, chamado Ada, e este ainda não tem previsão para chegar aqui no Brasil, mas pelo que eu dei uma olhada, é um quadrinho bem interessante também, é um volume único, ela mantém ali um certo padrão, né, dos seus traços daquele material para este, dando uma rápida introdução do contexto em que essa história se passa, no período em que ela se passa, no caso. Bem, ela é ambientada na Era Vitoriana, que durou de 1837 até 1901, que corresponde aí ao período em que a Rainha Vitória reinou a Inglaterra por mais de 60 anos. Também foi uma época em que principalmente a aristocracia se preocupava muito aí com os bons costumes, com a moral, com os valores esses que na perspectiva deles eram corretos. No quesito de mostrar o cenário e o contexto da época, esse quadrinho se sai muito bem. A ambientação aqui dessa história é muito bem feita, tanto pelo roteiro quanto pelos desenhos. Se você já leu qualquer livro das Irmãs Brontë, como Jane Eyre ou O Morro dos Ventos Uivantes, você notará que esta HQ aqui bebeu um pouco da fonte dessas outras obras, que também aí se passam nesse mesmo período, ou melhor, elas foram escritas no período vitoriano. Até porque grande parte dos livros lançados nessa época retratavam aí um arco de crescimento muito idealizado das personagens, principalmente aí do personagem principal, o que a gente conhece hoje como um romance de formação. Um outro exemplo de romance de formação também do período vitoriano é David Copperfield, que foi escrito pelo Charles Dickens. Ao final dessas histórias também normalmente há uma lição de moral ali, e é justamente esta fórmula usada nesta graphic novel. Você vai perceber que aqui a gente vai acompanhar essa história dessa protagonista e toda a sua trajetória até chegar no final e a autora passar ali uma certa lição pra gente, uma certa mensagem ali de ter persistência, da gente nunca desistir, mesmo a gente quando está se sentindo perdido, a gente sempre manter ali a nossa resiliência. Bom, falando um pouco sobre a sinopse e o enredo em si deste quadrinho, do que fala então Luz que Fenece? Bom, após a morte aí da sua rica avó, Clara passará por uma drástica mudança na sua vida. Clara, lembrando, ela é a protagonista desta obra. Então, na mansão em que viviam ela, a avó e a irmã, passam apenas a viver ela, a irmã, que se chama Olivia, uma mulher assim bem mimada também, tem um temperamento aí bem difícil. Pouco tempo depois, acontece então a leitura do testamento desta avó e a relação das irmãs fica completamente abalada por conta disto. Isso porque a Olivia não aceita o fato de sua irmã ter ficado com toda a mansão, mesmo que, enquanto isto, ela tenha herdado aí toda a fortuna da avó. Ou seja, Olivia ficou com o dinheiro, enquanto a Clara ficou com a casa. Com isso, a Olivia decide abandonar a sua irmã e, desta forma, a jovem Clara, que antigamente vivia uma vida cheia de regalias, se vê cheia de desafios e responsabilidades nessa sociedade tão difícil.
E para manter esta mansão, a jovem passará a ter que trabalhar, tendo que abandonar inclusive muitas de suas paixões, como por exemplo tocar cravo, que é um instrumento musical que é um pouco parecido com o piano, mas se diferencia dele em diversos aspectos. Enfim, essa é uma história que demonstra aí as desventuras dessa jovem que vai passar da nobreza para a criadagem em tão pouco tempo, e a partir disso então vamos acompanhar toda a sua trajetória de superação. Basicamente, falando aqui de forma superficial, esta é a sinopse aí da história e ela não vai muito além disso. Como vocês já devem ter observado, esta é uma história bem linear e bem simples também. Bom, pelo fato desta HQ ser muito premiada e as ilustrações serem muito bonitas também, eu fui com grandes expectativas para essa história, mas infelizmente ela me decepcionou, principalmente no seu desenvolvimento. Apesar de eu ter entendido a proposta da autora de retratar uma história mais simples e mais lenta, sem muitas reviravoltas no final, eu senti que essa leitura não me transmitiu muitos sentimentos e nem muitas reflexões. É uma história assim bem esquecível, digamos assim. Eu também acho válido ressaltar que não há problema algum da obra ter esse teor mais contemplativo. O autor Jiro Taniguchi, em obras como Guardiões do Louvre ou O Gourmet Solitário, utiliza esse tipo de narrativa e se sai muito bem nisso. Realmente o problema aqui em A Luz que Fenece é no desenvolvimento em que a história tem. De fato, o ponto alto desta HQ aqui é a sua arte, enquanto isso o enredo acaba deixando a desejar em certos aspectos. Principalmente aí nos personagens, eu vou comentar um pouquinho mais aprofundadamente sobre eles aqui, né? Mas realmente os personagens são muito unidimensionais aqui nessa obra, não há sequer um mínimo aprofundamento em a cada um deles, então basicamente a gente não se apega a nenhum. Mas é claro que eu também gostei de algumas abordagens trazidas aqui dentro, como por exemplo o fato de mostrar que certas mulheres daquela época, ou até mesmo homens, né, mas como essa HQ só mostra a perspectiva da mulher, citarei apenas ela, que assim como Clara, né, pelo fato de viverem aí na nobreza, eram mantidas em uma bolha. E a partir do momento em que ela sai desta bolha, ela passa a reconhecer como é de fato a realidade de muitas pessoas, né, daquela época, que têm que trabalhar, que passam por muitas dificuldades, muitos desafios sociais também, enfim. E é justamente isso que vamos ver aqui por meio da personagem Clara, que é a nossa protagonista, que a gente vai acompanhar toda a sua trajetória, observando como ela vai lidar com a sua nova realidade. Clara é uma personagem bem introspectiva e por conta disso a história acaba tendo poucos diálogos. É uma HQ que fala mais pelos seus desenhos do que propriamente dito pelos textos. Inclusive os desenhos, muito por conta da sua colorização, passam esse certo ar melancólico que a história tem. Como eu disse antes, infelizmente eu não consegui me simpatizar muito com os personagens, achei todos muito rasos, com pouco aprofundamento. Talvez, se a HQ tivesse aí mais páginas, daria para a autora ter desenvolvido melhor e aproveitado cada um deles, mas não foi isso que aconteceu. Enfim, não foi um material que funcionou comigo, talvez eu tenha ido com muitas expectativas para ele. Mas falando sobre o ponto alto que esta HQ tem, que são a sua arte, o seu traço, a colorização, é tudo muito bem feito aqui neste material. Disso eu não tenho do que reclamar. Além disso, os cenários, as vestimentas dos personagens, toda a caracterização da história para fazer a gente se sentir no período vitoriano é muito interessante. Vale lembrar também que este material foi ilustrado com técnicas mistas, ou seja, a ilustradora utilizou o Photoshop para fazer alguns quadros, mas em outros momentos ela também utilizou a aquarela. Quando eu comprei este material aqui, eu achei que ele só era realmente ilustrado por meio da aquarela, mas não, a autora também utilizou aí a arte digital. Para concluir aqui o vídeo e a minha linha de raciocínio também, este é um material que, apesar de ter ilustrações muito bonitas que enchem os olhos, o roteiro acaba deixando a desejar, sendo muito curto e mal desenvolvido e pouco marcante também. Lembrando que esta é a minha opinião, isso não quer dizer que você também não vá gostar desse HQ aqui. Longe disso, como eu sempre falo aqui no canal, a literatura nunca é cada um vai ter uma perspectiva de uma mesma história e tá tudo bem. E é isso, pessoal. Apesar de ter um traço muito bonito, eu acabei não gostando do roteiro desta história aqui, mas fica aqui a dica para você que se interessou por esse material após ver este vídeo. Leia e tire as suas próprias conclusões. Eu vou ficando por aqui. Qualquer observação é só deixar aí embaixo nos comentários. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, já sabe, deixe seu like, se inscreva-se no canal, comentem e até uma próxima. Tchau!